Olá pessoal, vamos falar hoje de um tema muito interessante, que está muito na moda inclusive. Aplicação para ajuste de status versus processo consular. Qual é o melhor, quais as vantagens, quais as desvantagens, quais os riscos. Fiquem ligados. Ok pessoal, então, conforme prometido, vamos falar sobre as implicações da aplicação com ajuste de status versus processo consular. Então, como você sabe, ou pelo menos já deveria saber, se você tem um processo, por exemplo, vamos falar apenas da parte do processo de trabalho, tá? Não vamos falar do processo de família, embora seja o ajuste de status, a forma de conseguir um green card para quem está nos Estados Unidos, tanto por família quanto por trabalho. Vamos falar do ajuste de status para processos EB, EB3, EB2, principalmente o EB2NW, que é o que eu mais recebo perguntas em relação a essa modalidade, tá? Então, no EB2NW, se você está nos Estados Unidos com algum tipo de visto, por exemplo, entrou como turista, visto B1, negócios, ou está como estudante, ou F2, acompanhante do estudante, algum tipo de visto não imigrante, você pode aplicar para ajuste de status. E aí, ao mesmo tempo que você está com o I-140, que é a petição EB2, pendente, está pendente também a sua aplicação para ajuste de status e você está aplicando para permissão de trabalho, permissão de viagem, vai tirar as impressões digitais, a imigração vai mandar para o FBI para fazer seu background check. O ajuste de status vai correndo até que decidam o I-140. Se o 140 for aprovado, o 485, que é o ajuste de status, vai mais um pouco e aí vai ter ou não a entrevista e recebe o green card, sendo aprovado em tudo. Beleza. Se o 140 for negado, obviamente que aquele ajuste de status pode cair, porque agora a coluna de sustentação do ajuste de status, que é o I-140, acabou. Então, muitas vezes pode fazer alguma motion to reopen, motion to reconsider ou appeal para poder não tornar essa decisão final. Até que dê tempo de você fazer mais alguma coisa, às vezes ganhar mais um tempo e fazer um refile, tem várias coisas que você pode fazer. Já a pessoa que está aplicando pelo Brasil, no caso processo consular, não é pelo Brasil, qualquer lugar fora dos Estados Unidos no caso. Estou falando do Brasil porque a audiência aqui mais é 99% brasileira. Então, mas está aplicando por fora, processo consular, você não faz as duas fases ao mesmo tempo, você faz o I-140 primeiro. Quando a petição EB2NW for aprovada, daí você vai para o processo consular através do National Visa Center, que é parte do State Department, e no final do processo vai ter a sua entrevista no consulado americano no Rio de Janeiro, se você estiver no Brasil, ou no consulado principal dos Estados Unidos, em qualquer país onde você esteja residindo. Agora, obviamente que muita gente vai estar pensando assim, pô, então é bem melhor fazer o processo com ajuste de status do que fazer o processo consular, porque aí eu ganho tempo, já estou tendo com as duas fases ao mesmo tempo. De fato, isso era verdade, até um certo tempo. Aí veio o Donald Trump, bagunçou o sistema de imigração completamente, e agora o que está acontecendo é o processo via consular pode ser todo mais rápido do que o processo com ajuste de status, mesmo que com ajuste de status você entre com as duas fases ao mesmo tempo. Ou seja, vamos fazer uma simulação aqui. O Joãozinho e o Pedrinho são primos, mesma profissão, vão entrar com o mesmo processo. Joãozinho está fazendo o processo consular pelo Brasil. O Pedrinho está fazendo por ajuste de status. Ele está aqui passeando com a família, resolveu mudar de ideia e entrar com o processo. Então agora ele vai entrar com o EB2NW e o ajuste de status através do ajuste de status e não consular como o Joãozinho. E os dois começam o processo no mesmo dia, mesma profissão. Os dois processos vão para o mesmo centro, que é o Texas Service Center, porque o Joãozinho está no Brasil, então já vai para o Texas Service Center, que está ficando por fora, e o Pedrinho está no estado da região sul, que também vai para o Texas Service Center. Então, o que vai acontecer nesse caso? Provavelmente
A gente tem visto aí algumas aprovações de EB12NW chegando muito rápido. Por exemplo, recebemos uma ontem que foi aprovada com menos de 4 meses. Tá? Então isso é um recorde, eu vou fazer um vídeo depois mostrando a vocês, mas é realmente menos de 4 meses para aprovar. Foi aplicado em outubro de 2021 e aprovou agora, em fevereiro. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses. Então foi menos de 4 meses, na verdade. Então, se o Joãozinho pega um oficial rápido como esse, e o processo dele, ele entra, por exemplo, vamos supor que ele entra com um processo no mês de março. E aí ele tem uma sorte, pega um oficial bom, e isso é aprovado lá para o mês de setembro. Tá? Daí começa o processo consular, e a previsão seria mais ou menos uns 4 a 6 meses. Vamos dizer que lá para janeiro, fevereiro do ano que vem, Joãozinho vai estar já tendo a entrevista e recebendo o seu Green Card. Vamos agora ver o primo dele, o Pedrinho, que começou o processo daqui dos Estados Unidos no mesmo dia. Ele também começou o processo em março, só que o processo vai ser lento, né? No caso vai ser ajustado bem lento agora, e a permissão de trabalho, que está levando mais de um ano em alguns casos, o Pedrinho só vai receber lá para março, abril, maio do ano que vem. Ou seja, o Pedrinho vai estar recebendo a permissão de trabalho depois que o Joãozinho, que começou no mesmo dia que ele, já recebeu o Green Card. Então, pensem nisso, porque isso está acontecendo agora em alguns casos. Tá? A maioria dos casos que a gente recebeu aqui, que foram aprovados em 6 meses, 5 meses, esse de 3 meses e pouco, 10 meses, 8 meses do Texas Service Center, por alguma coincidência, tem sido processos consulares. Tá? São feitos por aqui, porque é na migração aqui que faz, mas depois vão para o consulado. Então, já os casos que, mesmo que tivesse sido aprovado 140, ainda não daria direito a trabalhar, porque a permissão de trabalho é que dá direito a trabalhar, não a aprovação do 140. Então, a permissão de trabalho, que é o formulário I-765, está levando mais de um ano em alguns casos. Por isso que fizemos ação de mandado de segurança contra a imigração. Então, é possível que o Joãozinho receba esse Green Card antes do Pedrinho receber sequer a permissão de trabalho. Então, essa é uma situação que está para acontecer cada vez mais, supondo, né? A não ser que a imigração comece a movimentar os processos mais rapidamente, a gente está vendo isso acontecer muitas vezes. Agora, tem um outro problema com o processo de ajuste de status. É que se você vem para os Estados Unidos como turista, já pensando em entrar com ajuste de status, você pode ter um problema ao final do processo. Porque quando você apresenta o visto de turista no aeroporto, ou no porto de entrada, ou no porto marítimo, qualquer lugar de entrada nos Estados Unidos, você está aplicando para admissão como turista, e mesmo que o oficial do aeroporto não pergunte nada, mesmo que ele só lhe dê boas-vindas e deixe você entrar, você está fazendo uma declaração implícita de que não tem intenção de imigrar. Mas aí você vem para aqui e já está com tudo pronto e já entra logo depois com o seu processo de EB12NW, que é uma aplicação para Green Card, é para quem quer morar aqui. Então, a imigração agora vai olhar essas circunstâncias todas, totalidade das circunstâncias, para ver se aquela pessoa, mais provavelmente ou não, veio já com a intenção premeditada de imigrar, e não como um turista de verdade, ou estudante, ou qualquer tipo de visto que não pode ter intenção de imigrar. Tá? Essa regra não vale para H1B, nem para L1, que são vistos híbridos, onde você pode ter a dual intent, a dupla intenção. Agora, ainda tem coisa pior do que isso. Tá? Tem alguns consultores que mandam a pessoa vir para os Estados Unidos como turista para daqui aplicar para o ajuste de status depois de já ter até aplicado o I-140. Aí você vai dizer para a imigração que você entrou aqui sem intenção de imigrar com aquele visto de turista e já tinha um processo de Green Card pendente antes da sua chegada aos Estados Unidos, você vai ter que ter algumas circunstâncias muito fortes para provar que essa não foi sua intenção. Tá? Então, aí o ônus da prova está contra você. Você vai ter que provar pela preponderância da evidência, né, que é o padrão de prova
em casos civis, que no caso da lei de imigração também é sobre esse parâmetro, você vai ter que demonstrar que é mais provável do que não que você não tinha intenção imigratória quando veio como turista, tá? Esse problema a pessoa que está no Brasil não tem, porque você vai fazer uma entrevista no consulado, já é para o seu green card, então você já vai ter que mostrar a intenção de vir para cá. Então não tem ninguém sendo enganado aí, tá? Então essa também é uma diferença muito importante para vocês entenderem sobre o processo de ajuste de status versus processo consular, tá? Muita gente acha que já era bom vir para aqui para os Estados Unidos, entrar como turista e já ir trabalhando até para fazer um dinheiro aqui nos Estados Unidos, que está difícil fazer no Brasil, e poder pagar o processo de EB2. Gente, isso não é uma boa ideia, tá? Primeiro que você não pode trabalhar sem autorização antes de receber a permissão de trabalho do EB2, que agora está levando, no ajustado do EB2, pode levar mais de um ano, né? Tem aqueles 13 meses que o pessoal espera, né, para entrar com o processo, depois mais 12 meses, ou 13, ou 14 meses, ou até mais, para chegar à permissão de trabalho. Como é que você vai se manter aqui nos Estados Unidos durante mais de um ano, somente com sua economia do Brasil? Muitos de vocês até podem. Se tiver como comprovar isso e quiser ficar aqui nos Estados Unidos esperando, tudo bem. Até que tem um caso forte desse ponto. Mas e se a imigração chegar depois da entrevista e pedir para você provar como você se manteve aqui esse tempo todo? Como é que você vai comprovar que você realmente não trabalhou sem autorização para se manter nos Estados Unidos? Então, é uma coisa que você também tem que pensar, tá? Eu acho que informação é tudo, conhecimento é tudo. Muita gente está fazendo seus planos, mas não estão pensando nas consequências, não estão pensando na logística. E se o plano der errado? E se acontecer isso? E é aquela coisa de você pensar no plano, mas não pensar na contingência. Então, realmente a gente não está mais aconselhando a pessoa entrar como turista e depois de estar fazendo ajuste de status aqui, porque você pode não conseguir comprovar depois que não tinha intenção premeditada de imigrar quando entrou como turista, tá? Não, isso não quer dizer que se você está aqui como turista e agora se consultou com um advogado e quer fazer o processo EB2, não pode porque entrou como turista, não é o caso. Mas você vai se consultar, você vai começar a fazer o processo decorrente de uma mudança de ideia. Você pode vir para aqui como turista, depois de um certo tempo mudou de ideia, conheci uma pessoa, me ofereceu uma informação que eu não tinha antes, eu fiquei sabendo que qualificava para esse visto, é uma oportunidade, fui demitido do meu emprego no Brasil, porque a empresa lá me demitiu, alguma circunstância qualquer. E você então mudou de ideia e agora resolveu ficar aqui nos Estados Unidos e aplicar para o seu EB2NW. Não tem nenhum problema, porque os fatos suportam a sua prova de que você tinha a intenção de passear nos Estados Unidos e a sua intenção mudou com os novos acontecimentos, tá? Então isso não é tão ruim. Então, pessoal, quando vocês forem pensar nisso, pensem em todas essas circunstâncias, pensem em todas as coisas que podem dar errado, porque você não quer começar a sua vida de imigrante com o pé esquerdo, tá? Uma outra coisa importante também é o custo do processo. No nosso escritório, nós não cobramos de forma diferente o ajuste de status do processo consular. Então, os honorários da segunda fase são os mesmos para o principal beneficiário e para os dependentes derivativos, o mesmo valor se fizer consular ou se fizer ajuste de status. Agora, as taxas de imigração são diferentes. Hoje, esse vídeo pode ficar obsoleto daqui a um tempo, que as taxas podem mudar, mas hoje, se você vai aplicar para ajuste de status, cada membro da família com mais de 14 anos tem que pagar $1.225 e cada criança de 13 anos para baixo paga $750. Se você for fazer o processo consular, esse valor vai subir, tá? Daqui a uns meses aí. No processo consular são $345 por pessoa. E depois que entrar nos Estados Unidos com seu visto de imigrante, ainda vai pagar $220 por pessoa, que é a taxa que a imigração cobra para fabricar o seu green card e mandar para o seu endereço dos Estados Unidos. Então, o custo é um pouquinho mais alto, como você pode ver, fazendo o processo com ajuste de status do que fazer o processo consular. Além disso, quando você faz o processo com ajuste de status,
nós temos que cobrar as duas fases ao mesmo tempo, porque vamos trabalhar nos dois processos ao mesmo tempo. E quando você faz o processo consular, nós fazemos a primeira fase e só mediante aprovação é que vamos fazer a segunda fase e vamos cobrar os honorários da segunda fase para você. Então, tem também essa diferença. Eu não estou dizendo a você que é melhor fazer processo consular. Também não estou dizendo que é melhor ou pior fazer ajuste de status, até porque isso não interfere em sua chance de ser aprovado no I-140, que em ambos os casos vai ser feito aqui nos Estados Unidos, no Centro de Serviços do Texas, ou se estiver aqui nos Estados Unidos, no estado da região norte ou oeste, ele pode ir para Nebraska. Mas a chance não vai aumentar ou diminuir porque você escolheu fazer processo consular ou escolheu fazer o processo com ajuste de status. Tá? As implicações são outras, são na parte da logística familiar. Como é que sua família vai se portar, como é que eles vão se comportar e o que pode acontecer nesses meses que o processo vai estar pendente. Então pense no cenário do Joãozinho, pense no cenário do Pedrinho e tome suas próprias conclusões. Estamos aqui para ajudar no que você decidir. Boa sorte a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!